Nosso tema está aí no telão. A importância do pai na vida do filho. A importância do pai na vida do filho. E a princípio eu quero dizer aos irmãos que o pai tem um papel importante quanto ao da mãe na vida do filho. Geralmente o pai representa a proteção e a mãe representa o cuidado. O pai é o provedor, é aquele que provê a necessidade dos filhos e da sua família. A mãe é a cuidadora, aquela que cuida dos filhos, cada um com uma tarefa dada por Deus diferentemente, mas porém de responsabilidade. Ser pai é muito mais do que um amigo. Ser pai é ser o último refúgio. Que isto, pastor? É verdade, ser pai é muito mais do que ser um amigo. Ser pai é ser o último refúgio. E eu vejo isto nesse episódio que nós lemos, nesse incidente que é dramático e impressionante. Vamos analisá-lo? Veja bem, a Bíblia diz que uma grande multidão estava debatendo com os discípulos. Os discípulos, eles estavam em torno de uma grande multidão e tinha lá um grupo chamado os escribas, que eram os escriturários, e eles estavam debatendo com os discípulos. Eles estavam discutindo com os discípulos. Eles estavam disputando com os discípulos. Escute bem isso. E o teor da discussão era que, dentre aquela multidão, surgiu um pai com um problema imperioso. Um pai com uma gravidade de problema na sua casa. E ele pega aquele problema, já vivenciando essa dificuldade, olha para cá, há muito e muito tempo, desde a infância do filho. E aí o pai pega esta criança, ou esse moço, mancebo, ou esse rapaz, e ele traz para Jesus. Mas quando ele chega ali, aquele pai não vê Jesus, mas vê os discípulos, que sempre estavam com Jesus, eram seguidores de Cristo. E eles então, não vendo Jesus, ele traz esse filho para que os discípulos orassem por ele, para que os discípulos colocassem as mãos naquele moço, para expelir o demônio, para expulsar o demônio. Primeira coisa que eu vejo aqui é que problemas são gerados quando você leva o seu problema para as pessoas erradas. Problemas podem ser gerados. Você vai ver aqui que houve um alvoroço dentre aquela multidão. E eles estavam disputando ali, eles estavam ali discutindo, porque diante daquele problema, eles viram a impossibilidade dos discípulos em não conseguir resolver aquela situação. E aí se formou uma discussão, um debate. Mas vocês não são seguidores do mestre? Ele não lhes deu poder para vocês efetuarem curas, milagres? Por que vocês não resolvem esse problema? Você vai ver que aqui já há um grande aprendizado para nós, que quando você leva os seus problemas para pessoas erradas,
você pode ser ou ficar decepcionado. E foi exatamente o que aconteceu aqui. A Bíblia começa dizendo: e quando se aproximou os discípulos, viu uma grande multidão, né? Jesus, quando ele se aproxima dos discípulos, ele vê uma grande multidão e alguns escribas disputando com eles. E olha o que diz o verso seguinte: e logo a multidão, vendo, ficou espantada, porque eles estavam numa disputa, e quem sabe era muito acirrada aquela disputa, apontando aqueles escribas os dedos para os discípulos e dizendo: ó, vocês não resolvem nada, vocês andam com Jesus, vocês são discípulos de Jesus, mas vocês não conseguem resolver a situação desse pobre pai. Vocês não conseguem resolver esta situação? E eles apontavam para os discípulos de Cristo. E aí, quando Jesus subitamente chega, eles ficaram espantados. E aí eles correram até Jesus, e a Bíblia dizia: o saudaram. Só que Jesus já faz uma pergunta aos escribas: que é que discutis com eles? Vocês estão discutindo com os meus discípulos? Você vê a situação que pode ser gerada quando você se dirige com seus problemas a pessoas erradas. Hoje não tem pessoas que estão acostumadas a ficar contando os seus problemas para o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Ô irmão, quando você conta os seus problemas para as pessoas, você não vai resolver a situação. Porque as pessoas também, elas têm os seus problemas. Pare de contar problema para homens, para pessoas que não podem fazer nada para você. Conte os seus problemas para Deus, porque é de Deus que virá a solução. O Salmo 121 está escrito: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Montes aí tipifica as dificuldades, os problemas, as agruras da vida. Não adianta você contar os seus problemas para as pessoas. O salmista faz essa pergunta, aí ele para um pouquinho, pensou, raciocinou e diz: ah, já sei. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Pare de contar os seus problemas para pessoas que não vai te ajudar. Pelo contrário, tem pessoas que colhe de você essas informações e aí começa: ó, a vizinha lá, rapaz, o negócio tá feio na casa dela, o negócio tá feio lá, o diabo tá furioso, e começa a escarnecer de você. Logo alguém vai dizer: mas cadê o Deus dela, que não brada favoravelmente ao seu favor? Cadê o Deus dele? Pare de contar o seu problema para as pessoas. Leva os seus problemas para Jesus. Leva. Faz como diz a Bíblia no Salmo 37, verso 5: entrega o teu problema, a sua vida, os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Pare de contar problemas. Pare de ficar choramingando, contando as suas dificuldades para um, para outro. Leva sempre os seus problemas a Jesus. Olha aqui a discussão que estava acontecendo, porque aquele homem aflito, aquele homem já cansado de sofrer, ele procura Jesus, mas não encontrando Jesus ali imediatamente, já que eu estou aqui mesmo, eu vou pedir aos seus discípulos para resolver
esta situação. Se Jesus não está, vem outro dia, você vai encontrar. Agora Jesus sempre está na igreja. Sabe por quê? Ele diz assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aleluia! Jesus sempre está aqui. Traga o seu problema e Jesus vai resolver. E aí, para salvar aquela situação, aparece o pai. Por quê? Porque quando Jesus pergunta aos escribas: por que vocês estão discutindo com eles? Aí chega o pai subitamente. E aí o pai conta o que estava verdadeiramente acontecendo. Verso de número 12, ou melhor, verso de número 17. E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem espírito mudo, e esse onde quer que o apanha, quando acontecia as manifestações, despedaça-o, e espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Olha que lindo aprendizado aqui. Aí Jesus pergunta o que estava acontecendo. E aí se aproxima aquele pai, aflito, cansado de sofrer, e ele expõe o que verdadeiramente estava acontecendo. Olha, Senhor, eu trouxe-te o meu filho. Uma expressão linda. Ele diz: o meu filho estava endemoniado, mas era o seu filho. Está inserido num contexto de dificuldade, mas é o meu filho. Está drogado, mas é o meu filho. Está na prostituição, mas é a minha filha, é o meu filho. Você vê que o pai não perde aí as suas características. Ele diz: ó, é endemoniado, mas é o meu filho. Isso me chama a atenção. Isso começa a expressar aqui o amor deste pai para com o seu filho. Ele diz: eu trouxe-te aqui o meu filho. Ou seja, ele está endemoniado, mas é o meu filho. Ele está doente, mas ele é o meu filho. Ele precisa de ajuda, mas ele é o meu filho. Ele espuma a boca, arranja os dentes. Ele está todo machucado, certamente, olhando para o rosto daquele moço. Ele estava todo desfigurado, todo machucado, porque cascavelava no chão como cobra, se despedaçando, diz a Bíblia aqui, todo. Ele estava todo machucado, mas ele chega para Jesus e diz: o meu filho. Nunca perca as características reais do teu filho, da tua filha, porque você não gerou um drogado. Por influência mundana, no decorrer da vida, ele conheceu um outro mundo, o submundo das drogas, mas ele não é drogado. É um tempo que ele está vivendo nesta situação. Mas se você crê, Deus pode mudar a história do seu filho e da sua filha. Ele diz: olha, ele está endemoniado, mas é o meu filho. Ele muitas vezes cai no fogo e cai na água, mas ele é o meu filho. Ele se despedaça no chão, se machuca, cascavelando no chão como cobra, mas é o meu filho. Olha a expressão. Ele não diz: eu não trouxe esse bebe mental aí não. Não. Ele diz: olha, trouxe-te o meu filho. Diga assim: o meu filho. E ele diz: ó, que tem um espírito mudo,
que tem. Ele não era mudo antes, mas que tem. Sabe que os problemas são simultâneos, mas eles são susceptíveis, transitórios e passageiros. Hoje você está inserido ou inserida nessa dificuldade. Amanhã Deus resolve e você vai cantar o hino da vitória. Hoje você está vivendo nesse contexto de dificuldades. O vento está soprando ao contrário na sua vida. Mas amanhã Deus muda o quadro da sua história. Deus muda todas as coisas por tua causa. E a vitória vem, porque o tempo de cantar chegou. É assim que acontece. E esse pai, embora já estava sofrendo desde a infância do filho, ele nunca perdeu a esperança. Porque o que me chama aqui, que ele estava buscando ajuda para o filho. Ele estava buscando ajuda. E ele vem até Jesus e começa a falar. Qual era o seu problema? Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e esse quer, onde quer que o apanha. Você vê que era algo que se manifestava assim subitamente. Às vezes o filho estava brincando lá na rua com os colegas. De repente uma poção demoníaca se apoderava do garoto, do menino. E ele começava então a se machucar. Começava a espumar a boca. E de repente o pai era acionado. De repente o pai vinha e tentava segurar. Pegava o filho no colo. E de repente o pai, com uma toalha, começava a tirar, limpar a espuma da boca daquele garoto, daquele filho. E de repente ele começava a ranger os dentes e tinha mais espuma na boca do filho. E o pai naquela aflição. E os anos se passaram, os dias se passaram, mas a esperança dele era que um dia Deus mudasse aquela situação. Olha para cá, eu não sei qual é a sua realidade hoje, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, mas existe um Deus no céu que pode nesta noite mudar a história da sua vida. Existe um Deus no céu que está interessado em mudar a sua história. O pai expõe o que estava verdadeiramente acontecendo a Jesus. E ele ainda disse, e eu trouxe-te aos discípulos, eu pedi aos seus discípulos, eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Você vê que tem problema que não adianta você levar para pessoas que nada pode fazer por você, que não vai vir nenhum tipo de ajuda, senão censurar você, murmurar de você. Tá vendo? Diz que é crente, vai na igreja todos os dias, mas tem mais problema do que eu que não sou crente. Vai escarnecer de você. Leva o teu problema para Jesus. Eu sempre digo, lutas você conta para Deus, vitória você conta para os irmãos. Aleluia. Quando te derem a oportunidade para você dar um testemunho, não dê um testemunho não, dê um testemunho. Deus fez coisas grandes na minha vida, Deus salvou a minha família, Deus me deu vida. Não sobe no púlpito cabisbaixo, triste, desgostoso. Coisa da feia, coisa da preta. Eu acho que eu estou na unha do capeta. Pare com isso, meu irmão. Tenha fé, porque Deus vai mudar a tua história. Olha esse homem com uma postura, ainda que ele se sentia fraco na fé, e ele pede ajuda. Senhor, ajuda a minha fé, tá? Ajuda-me na minha incredulidade. Mas você vê aqui que ele, até que enfim, quem sabe de tanto se bater para um lado, para outro, ele encontra a pessoa certa. E olha o que Jesus fala em seguida.
E ele respondendo disse: ó geração incrédula. Eu acho que se Jesus dissesse isso para a nossa geração, até seria mais apropriada, porque eu nunca vi uma geração tão incrédula como a nossa geração. Que isso, pastor? É verdade, irmão. Geração que eu só acredito vendo. E tem gente que mesmo depois de ver, não crê. Mesmo depois de vendo. Tem gente, irmão, que o que Deus já fez na vida delas, na igreja, tirou lá do lamaçal de pecado, do monturo, do charco de lodo, e trouxe para a igreja. Jesus levou até o alto do Calvário, no chuveiro da regeneração, deu um banho de carmesim, limpou a pessoa, regenerou, perdoou os pecados e fez uma grande obra na vida da pessoa. Mas de repente, irmão, o espírito de ingratidão a toma e ela deixa de Jesus. E sabe que esses dias eu encontrei uma que Deus fez coisas lindas algum tempo atrás na família desta pessoa. E ela diz: não, sabe, eu acho que o tempo que eu mais perdi tempo foi quando eu fiquei na igreja. Irmão, mas me deu uma dor no coração. Ingratidão. Acho que eu perdi o meu tempo. Eu deveria ter aproveitado as coisas do mundo. Falei: olha, pode ter certeza de uma coisa. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, ou nas mãos do Deus vivo. Vem punição. Sabe por quê? A Bíblia diz que para os filhos da desobediência vem a ira de Deus. Irmão, não tem coisa mais maravilhosa desta vida do que você servir a Deus. Você ter um pai como é o nosso Deus, um pai que nos ouve, um pai que nunca aponta o dedo para você, mesmo você falhando, mas Ele te ama, mesmo você errando, mas Ele te ama, mesmo você fraquejando na fé, mas Ele diz: eu te escolhi, você é meu. Eu te chamei, você é meu. Eu morri por você na cruz do Calvário. Ele nunca expõe diante de nós os nossos pecados. Pelo contrário, com amor e eterna benignidade, Ele nos recebe. Eu estou aqui para te ajudar. Mas pai, eu fracassei de novo, pai. Eu errei, mas eu estou aqui para te ajudar. Pai, mas eu não mereço ser chamado seu filho. Me faz como um dos teus jornaleiros. Não, vai ter festa porque você retornou. Vai ter comes e bebe. Vai ter anel no dedo. Vai ter vestimenta nova porque você voltou para casa. Esse é o teu pai que te ama e que te conhece. Olha aqui o que aconteceu. Eu estou caminhando para o final. A Bíblia diz aqui que Jesus exorta a geração: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando sofrerei ainda? Sabe que às vezes você está sofrendo ainda? Porque Thaís ministrou e falou muito acerca disso, fé. Está te faltando fé. Ó, até quando sofrerei ainda? Está faltando fé. E aí o negócio perdura. Parece que a luta não passa. Por quê? Porque está faltando fé. Quando você começa a exercitar a sua fé, o milagre vem. A resposta vem. Quando você exercita a sua fé, o milagre acontece. O milagre de Deus só acontece aonde existe fé. Sabe por quê? Está lá em Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo 6. Está escrito bem assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque, primeiro, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, e que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Deus exige fé. É a única coisa que Deus exige de você para gerar um milagre na sua vida. Fé.
é você acreditar, é você crer que Deus pode mudar aquela situação. Preste atenção, depois de uma exortação que Jesus faz, a Bíblia diz que ele manda trazer o moço. A Bíblia diz: e trouxeram-lhe, no verso de número 20, trouxeram-lhe, e quando ele o viu, ou seja, o menino viu a Cristo, o endemoniado viu a Cristo, logo o espírito o agitou com violência. E olha o que acontecia, a causa de sempre, e caindo o endemoniado por terra, envolvia-se espumando. Quando o menino foi apresentado a Cristo, quando o menino olhou, o rapaz olhou para Jesus, o demônio já se manifestou. E eu vivi essa realidade e vivo até hoje. Quantas vezes eu fui chamado por irmãos da igreja para ir visitar algumas famílias, e quando eu colocava o pé, estava tudo tranquilo no sofá, mas era eu só colocar o pé na porta, o demônio se manifestava lá. Sabe por quê? É a reação do demônio que sabe que vai sair em nome de Jesus, e ele quer deixar suas últimas marcas na vida daquela pessoa. Ele quer deixar as suas proezas, quer mostrar que ele tem certo poder. Então é isso. E a Bíblia diz que aí o demônio se manifestou. E aí Jesus começa a perguntar para aquele pai. E perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isto? Quanto tempo? E às vezes aqui eu vejo a gente inserido nessa realidade. Às vezes a gente demora a passar tanto tempo para buscar a solução certa para os nossos problemas. Sabe que eu conheço pessoas que dizem: pastor, eu estou tão arrependido, pastor. Eu digo: meu Deus, será que essa pessoa vai dizer que está arrependida de ter conhecido a Cristo, de ter se tornado cristão? Pastor, eu estou tão arrependido, pastor. Mas por que, irmão? Pastor, eu estou tão arrependido de eu não ter conhecido Jesus antes. É porque é muito melhor do que as pessoas me informaram. Ele mudou a minha história, mudou a minha vida. E as pessoas chegam e dizendo isso: olha, pastor, eu tenho arrependimento de eu não ter conhecido Jesus lá na minha tenra idade, lá na minha infância, na minha adolescência. Porque Jesus, pastor, é maravilhoso. Jesus é bom demais. Quantas pessoas? E parece que o pai deixou o problema perdurar, se alongar. E desde a infância, agora que o pai estava batendo na porta certa. Vai esperar quanto tempo, irmão? Vai esperar quanto tempo? Você vivendo essa vida de pecado, de prazeres, mundana. Vai esperar quanto tempo para se decidir a Cristo? Até quanto tempo você vai estar inserido nessa situação? Você tem poder para mudar a tua história. E não adianta: Jesus vai mudar. Não, é você. Tudo parte de você. Se o pai não procura Jesus para resolver aquela situação, o menino estaria endemoniado, em expressão da palavra, até hoje. Morreria até endemoniado. Mas o pai fez a coisa certa. Ele escolheu procurar Jesus. E aí Jesus pergunta: quanto tempo faz que isso sucede com ele? Desde a infância. Mas por que não procurou antes? Por que não procurou antes? Por que você está deixando o tempo passar inutilmente, sem fazer nada? Mas essa situação, pastor, esses dias chegou alguém: pastor, mas o meu problema é muito grande. Eu fiquei só olhando assim. E ele se apropriava mesmo do problema. O meu, parece que já se apropriou. O meu é um big problema. Irmão,
Isso para Deus não é nada, aleluia. Isso para Deus não é nada, aleluia. Se você confiar no Senhor, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a sua família, Ele vai fazer milagres acontecer. E Ele conta, e muitas vezes, Ele diz no verso 22, Ele é lançado no fogo e na água. Você vê a situação? Ele tinha, quem sabe aquele moço tinha o corpo todo deformado, pele queimada, fogo, irmão. Caía, o diabo fazia ele pular no fogo, se lançar no fogo, se lançava na água para se afogar. E a Bíblia diz aí, para o destruir. Aí o pai pede clemência. Isso aqui eu até grifei aqui. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aleluia. O pai expõe o problema, mas depois ele demonstra que o seu espírito de total dependência, com estas palavras, ele estava dizendo a Cristo: Senhor, eu não aguento mais de ver o meu filho todo machucado. Tem hora que ele se lança no fogo, tem hora que ele se lança na água, ele se despedaça, ele está todo machucado. Olha como está meu filho. Se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Irmão, eu não sei se você já lidou com pessoas endemoniadas. Eu já lidei, eu já dei o testemunho aqui que eu sou filho de uma grande feiticeira. Aliás, a maior feiticeira da região de Barretos, Olímpia, São José do Rio Preto, Guaraci. Eu sou filho da ex-feiticeira Aldília Santana. E eu vi quando o diabo pegava e entrava na minha mãe, me juntava 4 homens e não conseguia segurá-la. Eu não sei de onde vinha tanta força, o diabo na vida dela. E ela entrava, quebrava a cama, derrubava a televisão, derrubava armário. Era algo terrível. Mas eu orei 8 anos, Jesus mudou ela. Hoje é crente, hoje serve o Deus vivo, está liberta das prisões de Satanás. Mas é terrível. Eu não sei se você já lidou com essa situação. Esse pai, desde a infância do filho, estava nesta situação. E ele disse: Senhor, nos ajuda. E aí, quando ele disse isso, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Está vendo como a sua fé é um divisor de água, faz a diferença? Jesus chega, o homem apresenta o problema. Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível, né, Caio? Vai lá, mostra o versículo para a igreja. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aí, quando Jesus disse isso, diz que logo o pai do menino, clamando com lágrimas, ele fez uma oração mais intensa. Sueli, ele fez uma oração mais poderosa, porque aí ele começa a clamar com lágrimas, irmão. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando aquele pai começa a clamar com lágrima: Senhor, ajuda a minha incredulidade, ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. A Bíblia diz que naquele momento, Jesus, vendo a multidão que decorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito imundo e surdo, sai dele, eu te ordeno, e não entres mais nele. Sai dele, eu te ordeno, e não entres mais nele. O que me chama a atenção, que
o espírito imundo falou: eu vou deixar aqui uma marquinha. Porque depois da ordem de Jesus, a Bíblia diz que que aconteceu? E ele clamando e agitando com violência. Ele disse: eu vou deixar mais uma marquinha aqui. Agitando com violência, decorrendo. A Bíblia diz aqui, no verso seguinte, ó, agitando com violência, a Bíblia diz que ele o saiu. Tal qual que diz a Bíblia que o menino, ele ficou como morto. O menino ficou como morto no chão. Tanto é que muitos dentre a multidão diziam: olha, o menino morreu. Por que morreu? Você sabe que quando o espírito sai de uma pessoa que é endemoniada, eu lembro da minha mãe, ela ficava como morta. A gente passava, traz água para ela, como morta. E assim ficou o menino. A Bíblia diz que muitos dentre a multidão diziam: está morto, morreu o menino. O espírito imundo saiu, mas ele morreu. Mas Jesus se aproxima daquele garoto, daquele menino, e a Bíblia diz que ele estende a sua mão sobre a mão do menino e o levanta. Aleluia! E ele levantou e foi para sua casa com seu pai, liberto. Eu quero te dizer que hoje é noite de libertação, é culto do Dia dos Pais. Deus está ensinando para você, pai. Tem pai que só deixa a situação para ser resolvida pela esposa. É a esposa que tem que correr atrás das soluções, dos problemas. Deus está falando com você, varão. O marido deixou a mulher em casa e diz: pode deixar, mulher, eu vou procurar Jesus para resolver o nosso problema. E quando ele saiu da presença de Jesus, ele voltou para casa de posse do seu milagre. Irmão, que maravilha! Aquele menino certamente agora cresceu, olha, em anos, dias diferentes. Um menino com vigor, com saúde, agradecido a Deus pela libertação que Jesus fez na sua vida. É isso que Deus quer fazer na tua vida hoje. Hoje é dia dos pais, mas você pode sair daqui, ó, de posse do milagre. Olha para cá, dos homens aqui embaixo, você recebe presentes, mas de Deus, o vosso Pai, você recebe aqui poder para você vencer as lutas do teu dia a dia, as dificuldades da vida. Que Deus nos ajude. A importância do pai na vida do filho. Se não fosse esse pai que se dirigiu a Cristo, foi o pai. A Bíblia diz que não foi a mãe. Eu estava até me lembrando hoje, estudando esse assunto, eu falei, ó, eu estou me lembrando de um outro pai, que chamava Jairo, e deixou a filha, que era adolescente, 12 anos, doente, e procurou Jesus. Um pai. Isso não é só trabalho de mãe, não. A mãe tem que orar para os filhos, é o pai também. E Deus entrega esse bastão hoje, mais uma vez, nas tuas mãos, pai. A coisa tá, o seu lar não está indo bem, pai, tem coisa errada. Você tem que pegar o bastão novamente. Deus colocou você como chefe da casa. Deus vai enviar a solução para você. Fique em pé. Eu quero, antes da gente passar aqui por uma programação especial, por isso que eu estou terminando mais cedo, eu quero orar. Talvez existem aqui pais que têm chorado pelos seus filhos. Olha para cá, talvez existem aqui mães que têm chorado pelos seus filhos, pelas suas filhas. Mas até hoje, irmã Edna, não tem alcançado a solução. Até hoje, irmã Eleni, não tem alcançado a solução. Mas eu quero chamar você diante do altar do Senhor, para que você saia do teu lugar e venha receber aqui uma rápida oração. Vai ser tudo rapidinho, mas é um ato de fé.
sai do teu lugar. Você que precisa ajuda do Pai Celestial. Você que precisa ajuda de Deus. Não consegue deixar um vício. Não consegue resolver os seus problemas. Não consegue sair desta situação grave que você está vivendo. Deus te chama para um novo recomeço. Deus te chama para escrever com Ele, a partir de hoje, uma nova história. Sai do teu lugar e venha, em nome de Jesus.